Olá, eu sou Carla Fernanda Teixeira, doutora em Arquitetura, Tecnologia e Cidade pela Unicamp. Agradeço a oportunidade, né, do aceite do meu estudo, né, nos simpósios de águas urbanas. Estou aqui pela Universidade Federal do Sergipe e pelo Grupo de Pesquisa Conforto Ambiental e Eficiência Energética no Ambiente Construído. O título do estudo é Estratégia para a Drenagem Urbana de um Bairro Residencial Consolidado para o Desenvolvimento Sustentável e Resiliência Urbana. Nesse sentido, vou falar rapidamente sobre o processo de urbanização, né, que ocorreu, né, de uma maneira generalizada no mundo inteiro. Então, houve essa substituição da cobertura natural do solo, aumento do adensamento construído, aumento da população urbana, né? Aumento da produção de poluentes, de máquinas, de motores, né? Então, tudo isso, essa ação antropogênica, toda essa alteração natural do solo acabou ocasionando alterações no microclima local, que ocasionaram algumas consequências. Como esse processo de urbanização ele foi desencadeado no século passado e vem ocorrendo gradativamente, de uma forma global, nós estamos agora colhendo, né, as consequências dessa ação antropogênica nesse meio, né. Então, nós temos muitas vezes enchentes, secas severas, ondas de calor, frio intenso, o fenômeno, né, de ilha de calor, que são as diferenças de temperatura entre a área adensada e a área mais periférica, né. Às vezes, em algumas cidades, há registro de diferenças de 5, 7 graus, até 10 graus nos valores de temperatura do ar. Então, isso acaba ocasionando impactos no aumento do consumo de energia para climatização, o aumento do desconforto térmico, então isso acaba ocasionando cansaço, problemas de saúde, a população mais vulnerável, né, crianças e idosos, que acabam sofrendo mais. E esses eventos, que são cada vez mais severos e mais frequentes, eles ocasionam muitas perdas, né? Perdas materiais e, quando não, vidas humanas, né? Ou vidas de animais, vidas perdas de flora, né? E nesse contexto, a resiliência urbana é uma meta que se tem estipulado de ações que são desenvolvidas em alguns centros para tentar planejar algumas intervenções, porque entende-se que áreas que ainda estão no processo de urbanização, elas têm mais chance de haver essa consciência e um direcionamento para um desenvolvimento mais sustentável. Mas áreas já consolidadas, que estão aí há mais de um século, né, sofrendo essa ação gradativa, elas têm mais dificuldade de implantar, elas têm mais dificuldades de resistir a esses eventos quando eles ocorrem, né? Então, uma cidade, um grande centro, quando ocorre enchente, ou falta d'água, você acaba atingindo um grande número de pessoas, de serviços que são paralisados, de infraestrutura que é danificada. E, nesse sentido, a resiliência urbana, ela vem com esse alento de você, muitas vezes, numa ação, muitas vezes, multidisciplinar, você planejar ações, muitas vezes, pequenas, ações locais, mas que somadas, uma ação aqui com mais outra ação aqui, numa área específica, numa outra área do conhecimento, com outros profissionais, isso acaba melhorando essa capacidade dessa localidade suportar
absorver esse evento que por acaso ocorra, minimizar perdas e danos e agilizar a recuperação. Né, a recuperação de infraestrutura, a recuperação dos recursos humanos, a recuperação econômica, né, porque é tudo envolvido, né, as perdas ambientais, as perdas econômicas, as perdas sociais. E como ferramenta desse estudo, nós vamos trabalhar com os jardins de chuva. Então, aqui eu trago 3 exemplos de jardins de chuva. À esquerda é um jardim de chuva que foi implantado dentro dos limites do terreno, né, privado, e ele acaba auxiliando na drenagem não só do terreno, mas como da área circunvizinha, né, em Langford, uma cidade da área metropolitana da capital do estado da Colômbia Britânica, no Canadá. A figura central é o jardim de chuva que foi implantado na via urbana, no estacionamento de uma vaga de carro. Então, por ser uma área que está propensa, com uma declividade, a receber um grande volume de águas pluviais quando chove, então foi utilizado de uma vaga para fazer esse jardim, para aumentar a infiltração da água no solo. Isso foi fotografado por mim em Vancouver, também no Canadá. E à direita, nós temos um jardim de chuva no Parque dos Cajueiros, na capital sergipana, que não funciona efetivamente como jardim de chuva, porque se vocês notarem aqui, tanto nos limites dessa área jardinada, de um lado como do outro, ela tem aquela muretinha de concreto, que a gente vê isso muito comumente, né? Nas praças, nos jardins, nos parques. Só que essa muretinha, que o pessoal costuma caiar, né, de branco, ela acaba impedindo que essa água que está nesse pavimento, ela seja drenada para essa área permeável. Então, se não houvesse esse arremate nessa área jardinada elevado acima do nível do piso predominante, né, dessa área, a infiltração, a drenagem urbana, a função desse jardim de chuva, ele seria mais eficiente. Então, o objetivo desse estudo é identificar possíveis áreas de intervenção para aplicação dos jardins de chuva num bairro da cidade de Aracaju, chamado Farolândia. Esse bairro, ele é bastante adensado, bastante populoso, e aí eu trago aqui para vocês a relação da investigação que nós realizamos, né, na literatura, nas publicações, de eventos relacionados à inundação e os dados pluviométricos. Então, essas tabelas esses gráficos, desculpa, foram extraídos de Duarte. Então, percebo que no período de 2000 a 2019, nós temos aqui o acumulado, né, de chuva, e aqui os eventos que foram registrados na cidade. Então, percebo que 2000, o acumulado está bem elevado, 2009 também elevado, 2010 e 2011, que relaciona-se diretamente com o quê? Com os anos em que ocorreram os eventos, né, de inundação e os maiores, né, a maior frequência de eventos, né? Então, por exemplo, em 2000, que nós tivemos aqui o acumulado fora, né, da média, nós tivemos aqui, em janeiro, 5 eventos de inundações na cidade. Em 2009, no mês de abril, foram 7 eventos, que também, o caso, onde foi registrado um aumento acima da média do acumulado de chuva. Então, isso nos dá a informação que é uma região muito frágil com relação à questão da água, né, e a permeabilidade. E lógico, porque isso se justifica que Aracaju é uma cidade, é uma capital do estado de Sergipe, ela está na costa, né, então ela sofre influência, né, do regime de marés. E além disso, a capital sergipana, ela foi assentada no estuário do Rio Sergipe.
Então, aqui a gente vê um afluente do Rio Sergipe, o Rio Poxim, e alguns cursos d'água maiores que desagam no Rio Poxim, com a sua vegetação ciliar de mangue. A cidade, ela não tem ela não é acidentada, né? É uma cidade plana, e não é por isso que ela é menos prejudicada com as questões de inundações. Como eu mesmo já mencionei, ela está no litoral, ela sofre com ações da maré, então essa área plana aqui, que está delimitada aqui o bairro Farolândia inteiro, tem outros cursos d'água aqui, menores, e que costumam, né, sofrer essa variação de altura, que costumam ter os seus cursos, né, com volume maiores ou menores de água, e precisam dessa flexibilidade. Só que o que nós observamos aqui, ele é o bairro mais populoso da cidade. Dentro do bairro da Farolândia tem o conjunto habitacional Augusto Franco, que ele está adjacente a essas avenidas que eu marquei aqui com A, B e C. E você percebe que nessas avenidas A, B e C é onde haviam cursos d'água menores e que foram canalizados subterraneamente, porque a população costumava fazer despejo, descarte de material de construção, de mobília, né, da casa, o que ocasionava, o que inflava, né, atenuava, né, acentuava ainda mais essa fragilidade para a inundação da área. Então, com a ação da prefeitura, que começou em 2012, com a avenida aqui, com o canal da Avenida B, e aí depois seguiu para a Avenida C, e depois terminou com a Avenida A em 2018. Houve o acréscimo de área impermeável para o bairro, infelizmente, mas o que, de uma certa forma, como houve um embelezamento, houve um cuidado maior do poder público em relação a essas áreas, a população ela acabou não descartando mais material ao longo desses canais, e que, de uma certa forma, contribuiu para que os bueiros não entupissem e não agravasse ainda mais a questão, né, das inundações. Então, aqui a Avenida A, houve a criação de ciclovia, dos passeios laterais e de uma pequena faixa, né, vegetada para infiltração da água, como na Avenida B e na Avenida C também. Adjacente a essas avenidas, nós identificamos nas visitas, né, 3 praças, que são áreas maiores, em que poderiam ser implantados esses jardins de chuvas. Então, adjacente à Avenida A, tem essa Praça A, que a gente também chamou de Praça A, e percebam que ela até tem uma área vegetada, só que a área está sobressalente ao pavimento principal. Então, ela não contribui para a drenagem dessas superfícies aqui, que são impermeáveis, por ela estar sobre o nível principal da praça e da rua. Já a Praça B, ela é totalmente impermeável. Ela abrigava a feira, mas agora a feira foi deslocada, né, os ambulantes foram deslocados para o mercado municipal, que também há no bairro, e ela acabou ficando em desuso, né, um pouco obsoleta. E essa área, ela não contribui para a drenagem urbana. Você vê que tem poucos indivíduos arbóreos e ela é totalmente pavimentada. E essa praça, no final da Avenida C, que ela abriga, né, o farol do bairro, né, dando nome ao bairro, mas ela funciona como estacionamento. E como estacionamento, não precisa ter um asfalto, né? Esse piso que é totalmente impermeável. A gente pode trabalhar com um pavimento mais drenante e ter a implantação desses jardins de chuva para que aumente, né, essa área de drenagem, ainda porque essa praça, por ela estar no final da Avenida C, ela acaba que faz essa drenagem, vamos dizer assim, ela está no final em declive, né? O declive é pequeno, mas existe. Então, ela recebe toda a água
que percorre a Avenida C. Além disso, foram realizadas outras visitas na área em que nós localizamos outras praças, alguns lotes, né, grandes lotes, por exemplo, de escolas, postos de saúde, bibliotecas, em que, como o bairro é bastante populoso, as vagas adjacentes a essas escolas, essas bibliotecas, elas não são usadas pela população do bairro, porque eles costumam se deslocar a pé, as crianças vão a pé para a escola. Então, são áreas que você poderia implantar os jardins de chuva, porque nas várias vezes que foram visitados, você via sempre as vagas sempre livres. E aqui as ruas locais, né, em azul, que são ruas que você tem, muitas vezes, a lateral de um lote, então você tem a frente de um lote, no final da quadra, que dá para uma rua, e essa rua adjacente pega toda a lateral desse lote, em que não há entrada e saída de veículo. E por ser uma rua local, ela é mão dupla, né, vai e vem, então precisaria, nesse caso, haver também um planejamento de mudança de sinalização, porque você ocuparia parte do leito trafegável com o jardim de chuva, e aí, para não tumultuar o trânsito, essa via local, ela seria de mão única. Então, aqui eu trouxe alguns croquis, né, para mostrar como que seria a implantação desses jardins de chuva. Então, nas avenidas A, B e C, como elas concentram a grande parte dos comércios, dos supermercados, dos grandes estabelecimentos, nós localizamos pequenos pontos. Então, a implantação desses jardins são pontuais. Na avenida e em alguns locais também nos canteiros centrais, porque não é todo o canteiro central que possui largura suficiente para abrigar esse jardim de chuva. Nas ruas já locais, como eu havia falado no slide anterior, então ela é uma via de sentido, né, mão dupla, então você ocuparia uma parte da via com o jardim de chuva e a outra via seria sentido único. No caso das vias, não se sugere a implantação de indivíduos arbóreos por conta da interferência com a infraestrutura de cabos elétricos, de internet, porque são todas aéreos no bairro. E porque também, como a calçada ela não é tão larga, né, um indivíduo arbóreo ele precisa tanto de espaço para o desenvolvimento das raízes, como também da copa, e isso poderia entrar em conflito com outras infraestruturas, com outras tubulações que podem estar subterrâneas. Já nas praças, a gente já sugere que haja tanto a implantação de arbustos, né, do jardim de chuva, mas também da vegetação arbórea, né, de árvores, porque você tem uma área maior para que esse indivíduo possa se desenvolver e promover a melhoria do microclima, né, atenuar o desconforto térmico, sombrear essas superfícies e promover o pertencimento dessas pessoas nessas áreas, né, porque hoje em dia nas várias visitas que ocorreram no local, no bairro, a gente percebe que durante o dia os locais eles não são ocupados porque eles são hostis para a população, né, para o ser humano. Não há muito sombreamento, a reflexão, né, da energia solar, então acaba ocasionando esse desconforto. E com isso a gente pretende que melhore também a questão térmica, não só a questão de drenagem pluvial. Então, para concluir, sugere-se que coloque-se nos jardins de chuva vegetação rasteira e arbustiva menor que 50 centímetros, porque em outros estudos que nós realizamos em outras localidades da cidade, verificou-se que a população ela já possui um certo trauma de alguns lugares, de frequentar alguns lugares que são arborizados
mas que não há essa presença humana por conta da vegetação. Há muitos arbustos, e esses arbustos, eles trazem insegurança, trazem barreira visual, que a pessoa não consegue ver quem pode se aproximar e surpreender, né, com um possível assalto ou alguma molestação, né. Então, a arborização apenas em praças, onde a gente tem essa maior área para poder o desenvolvimento desses indivíduos arbóreos. Houve, né, a identificação de ruas potenciais e serviços locais, em que você pode implantar esse jardim de chuva sem maiores transtornos, sem maior incômodo com a população, porque como é um bairro já consolidado há 30 anos na cidade, apesar desses eventos trazerem perdas materiais e transtornos para a população, eu acredito que ainda possa haver uma resistência dela inicial em não visualizar os benefícios do jardim de chuva, porque não é uma coisa difundida na cidade, não é uma coisa trivial para a cidade, esse recurso ser implantado, né? A implantação desse recurso, desculpe. E aí, no caso dessas ruas locais, teria que haver a mudança da sinalização de trânsito, a substituição desses pisos impermeáveis para um piso mais drenante, né? Adequação desses canteiros que estão sobre piso para canteiros que possa haver essa acomodação, essa reserva dessa água por um tempo, para que o solo, com o tempo, ele possa ir acomodando esse volume, esse excesso de volume de água, né? E, claro, a realização de campanha, né, a necessidade de realização de campanhas educativas para que se desenvolva essa consciência ambiental, para que essa população receba bem essa intervenção no bairro, né, e não vamos menosprezar a ajuda, né, no aprofundamento dessa técnica, da implantação dessa técnica da engenharia, porque nós sabemos que algumas cidades têm algumas tubulações enterradas, por exemplo, como a de gás natural, e são feitas por empresas, muitas vezes, terceirizadas, que ainda não passaram, não atualizaram todo esse mapeamento para as prefeituras compatibilizarem com o que elas têm de infraestrutura. Então, para que não haja conflitos, né, com a infraestrutura já existente, é necessário essa parceria, esse trabalho em conjunto com outras áreas do conhecimento, com os nossos amigos da engenharia. Então, eu fico por aqui, eu agradeço a atenção de vocês e deixo aqui o meu contato, o meu e-mail institucional, o link da página do LabCom, que é o Laboratório de Conforto Ambiental, onde eu realizo a maior parte dos meus estudos. Na aba publicações vocês vão encontrar outros trabalhos que podem somar, trazer contribuições com o que a gente discutiu aqui, e também as páginas do Instagram e do YouTube do grupo de pesquisa, onde a gente divulga informações e eventos sobre relacionados à área de conforto ambiental. E fico por aqui e agradeço a atenção de todos.